É muito bom poder reencontrar você aqui no programa Lugar de Paz Especial, sempre às terças-feiras, às 10 da manhã, às 10 da noite e em outros horários também ao longo da programação. Aqui no Lugar de Paz Especial, a gente tem o objetivo de levar até você palavras de conforto nos momentos difíceis, nos momentos de perda, de sofrimento, palavras de esperança, paz, tranquilidade também, a graça e o perdão nos momentos de crise. E eu recebo você com muito carinho mais uma vez aqui junto com a gente. Você já conhece o programa Lugar de Paz tradicional? De segunda a sexta, às 5 da tarde, nós temos um programa de oração. É um programa onde nós oramos juntos, onde nós convidamos você a expressar os seus sentimentos, os seus pedidos, colocar também os seus agradecimentos, enviar pelas redes sociais. Nós lemos esses pedidos e ao final nós oramos por esses pedidos também. Mas agora é uma extensão do Lugar de Paz no Lugar de Paz Especial. Durante essa meia hora nós estaremos juntos aqui abrindo a Palavra de Deus. E eu conto com a sua participação da mesma maneira, através das redes sociais, através do nosso Facebook, que é o facebook.com/lugardepaz.nt. Você pode entrar em contato com a gente, você pode demonstrar aí os seus sentimentos do momento, fazer o seu pedido de oração, comentar a mensagem de hoje e a gente vai receber com certeza com muito carinho o seu contato junto com a gente. Além do Facebook, você pode entrar em contato também pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes também o Instagram. O nosso Instagram é o @lugardepaz. Se você segue essa rede social e sempre gosta de curtir, comentar algumas postagens, nós sempre temos postado algo para você, uma mensagem que fale ao coração. Em algum momento do dia você recebe essa mensagem, então siga a gente, @lugardepaz, esse é o nosso Instagram também. Eu disse que vou falar sobre o WhatsApp, mas antes eu quero oferecer algo para você. Eu quero oferecer uma revista que apresenta os ensinos, os principais ensinos de Jesus. Você já recebeu esse guia de estudos, essa revista mais do que especial? Eu quero apresentar para você, e olha que visual interessante, com temas muito especiais, apresentados e baseados na Palavra de Deus, ensinos de Jesus. Como é que você pode receber na sua casa esse guia de estudos, esse caderno de oração também e temático? Através do telefone, é o 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? 0 operadora 12 2127 3121 em horário comercial. Se nós estamos agora em horário comercial, se você está assistindo agora, até às 6 da tarde, das 8 da manhã às 6, entre em contato, vão cadastrar você, o seu endereço e enviar, que é o mais interessante, gratuitamente para você, sem custo nenhum. É um presente da Novo Tempo, do Lugar de Paz Especial para você também, tá bom? É isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso WhatsApp. O Lugar de Paz tem um WhatsApp e hoje em dia a gente sabe que tem se tornado cada vez mais fácil a comunicação por esse meio. Se você quer enviar também os seus pedidos de oração, é só você entrar em contato pelo WhatsApp também. E o telefone você já está vendo na tela aí, é o 0 operadora 12 98100 1437, tá bom? Você pode enviar. E mais do que isso, o objetivo desse WhatsApp é enviar para você também. De segunda a sexta, nós temos um minuto de oração. É um videozinho que nós gravamos num ambiente acolhedor, de paz, em meio à natureza. Nós lemos um texto da Bíblia, comentamos rapidamente esse texto e ao final nós oramos por aquele tema. Oramos pelos amigos, pelos doentes, pelos idosos, por aqueles que estão com depressão, por vários temas. Então, se você quiser receber esse vídeo, salve agora aí no seu celular o número do nosso celular e manda um WhatsApp para a gente. Quero receber o vídeo. E nós vamos cadastrar você e em algum momento você vai receber o videozinho de 1 minuto de oração. Você acompanha o vídeo agora e na sequência nós vamos abrir a Palavra de Deus. Mas veja só, para incentivar você a pedir esse vídeo também. Mais uma vez o nosso 1 minuto de oração, eu aqui em meio à natureza, não sei aonde você está, como você está, mas uma coisa eu sei, Deus ouve a sua oração agora, aonde você está, como você está. E essa é uma promessa bíblica, Salmo 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de
todos os meus temores. Davi dizendo assim: quando eu estava sofrendo, Deus me ouviu e Ele me respondeu. Deus quer ouvir você agora, através dessa humilde oração. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ouve. É isso, você acompanhou uma parte do vídeo aí, eu convido você a entrar em contato com a gente, lembrando o telefone, tá? 0 operadora 12 98100 1437, você vê aqui na tela também, registra esse número, envia para a gente o pedido, nós vamos cadastrar você, a nossa equipe, em algum momento você vai receber esse 1 minuto de oração. Hoje muitas pessoas receberam e você pode compartilhar também. Vamos começar orando, falando com Deus, para que Ele fale ao nosso coração? Esse é o convite que eu faço para você. Vamos orar, abrir o nosso coração nesse momento. Bondoso Deus, grandioso Pai de amor, muito obrigado por teu carinho, por teu acolhimento e pela paz que o Senhor coloca em nosso coração. Nesse momento, a tua palavra está aberta e que somente ela fale a cada um de nós, é o que pedimos por Jesus. Amém. E a gente começa com uma pergunta que normalmente nós fazemos a Deus. Por que, Senhor? Quantas vezes você de repente já fez essa pergunta para Deus? Senhor, por quê? Por que eu perdi o meu filho? Por que eu perdi o meu casamento? Por que essa doença me atingiu? Por que eu tenho que sofrer nesse mundo? Esses são alguns questionamentos que nós fazemos a cada dia. E existem algumas pessoas que dizem assim: nós nunca podemos perguntar para Deus por quê. Já ouviu isso? Alguém dizendo assim: não pergunte para Deus por quê, pergunte para quê. Porque tudo tem uma razão. Mas Deus, em momento nenhum, Ele nos limita a dizer o que nós devemos perguntar para Ele ou não. É claro que Ele sabe o futuro, é claro que nós não podemos definir, mas somente Ele, mas Ele não nos limita, ao contrário, Ele diz assim: arrazoemos, converse comigo. Se você quer saber por que, me pergunte, eu posso te responder ou não, mas dialogue comigo. E a verdade é que nós temos muitos porquês nessa vida. Era o ano de 2012, eu estava com a minha família passeando no Rio de Janeiro, 3 dias, férias de final de ano. Cheguei no local onde eu ia ficar com a minha família, minha esposa e meus meninos, deixei a bagagem, desci para comer um lanche numa lanchonete próxima ali, e sentado assistindo a TV que estava ligada na lanchonete, começou a passar um noticiário de um prédio no centro do Rio de Janeiro, que havia acabado de desmoronar. Parece que na época explodiu um botijão de gás e algumas pessoas perderam a vida. Não sei se você se lembra, você do Rio de Janeiro, você de algum lugar do Brasil, foi no ano de 2012. E eu me lembro que eu achei estranho aquilo, falei: poxa, a gente acabou de chegar no Rio de Janeiro e essa notícia já aconteceu. E começamos a conversar, eu e minha esposa, o tempo passou. Os dias passaram e nós resolvemos fazer uma visita no local do acidente. 2 dias depois, nós chegamos no centro do Rio de Janeiro. Muitos entulhos, muita gente, pessoas que tinham sido feridas e mortas por aquele acidente. Estava garoando, muitas pessoas ao redor ainda curiosas com aquele acidente. E de repente um homem parou do meu lado e com uma pergunta ao vento, ele não perguntou para mim, mas ele lançou uma pergunta para quem estivesse perto. E a pergunta era a seguinte: onde está Deus? Cadê Deus? Por que Deus permitiu acontecer isso? E essa pergunta é uma pergunta que continua reverberando no coração de muita gente, quem sabe no seu coração. Por que, Senhor? Essa é a pergunta que os agnósticos, que os ateus mais fazem. Se existe um Deus, se Deus existe, se Deus é amor, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a dor, as lágrimas? Mas essa pergunta, ela transcende os não cristãos. Essa pergunta alcança muitas vezes o seu coração também e tem alcançado o seu coração. Existe um texto da Bíblia que ele dá um golpe muito forte numa teologia que tem sido pregada por aí. Essa teologia oprime as pessoas. É uma teologia que diz assim: se você tem Deus,
se você buscar a Deus, se você entregar tudo o que você tem a Deus e um pouco mais, Deus vai abençoar você sempre. Mas a Bíblia não diz isso. Ela diz assim que muitas vezes nesse mundo, mesmo você sendo fiel a Deus, muitas vezes você vai sofrer e perguntar: Senhor, por quê? E o texto que eu quero ler com você, o texto-chave é de Hebreus, no capítulo 11, versos 35 a 40. Diz assim, e fala sobre os heróis da fé. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E eu finalizo dizendo assim, verso 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O livro de Hebreus faz uma lista de homens e mulheres que sofreram, que morreram, que foram humilhados e menosprezados porque foram fiéis a Deus. Essa lista não é uma lista de homens infiéis, mas de homens e mulheres fiéis. E o texto termina dizendo assim, sabe por que eles não receberam a herança ainda nessa terra, a promessa de bênçãos e da vida eterna? Para dar a mim e a você um testemunho de que você também passaria por muitas provas, perguntaria para Deus muitas vezes por quê, e você olharia para esses homens da Bíblia e mulheres e diria, se eles foram fiéis, eu vou ser também, porque no último dia, eles e eu iremos juntos receber a herança das mãos de Deus. Se existe um personagem que fala muito comigo, com você, sobre os porquês da vida, é Jó. Jó, e eu quero ler o primeiro verso do texto e do livro de Jó. Jó, no capítulo 1, verso 1, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, íntegro é inteiro, completo, um homem que era fiel em todos os aspectos da vida, fiel no matrimônio, fiel nas finanças, em todos os aspectos. E a Bíblia diz assim que apesar da fidelidade dele, ele sofreu muito, e Deus provou Jó, a tal ponto de Jó ser provado pelo fato de Deus chegar ao próprio inimigo dele, o próprio Satanás, e dizer assim, você viu meu servo Jó? Fiel a mim? E Satanás enfrenta a Deus dizendo assim, também, ele tem tudo. Assim é fácil ele ser fiel, assim é fácil ele não perguntar por quê. E Deus diz assim, faça o seguinte então, tire dele tudo, menos a vida. E eu quero que você prove se ele é fiel a mim ou não. Imagine se fosse você ou eu nessa prova, hoje. Será que nós permaneceríamos fiéis a Deus? O inimigo de Deus, ele fez questão de tirar de Jó as 3 coisas que nós mais buscamos na vida. Relacionamento. Nós precisamos de relacionamento. Às vezes é bom ficar sozinho, mas nós precisamos de amigos, de família, de pessoas. Você precisa, eu também. Ouvirmos conselhos e abraços. E o inimigo tira de Jó os seus filhos, ele destrói seus filhos. O inimigo tira de Jó também a segunda coisa que nós precisamos, recursos. É verdade, nós precisamos de dinheiro para comprar comida, para nos alimentarmos, para pegarmos um ônibus, colocarmos um combustível no carro. Não é o fundamental da vida, mas precisamos. E o inimigo tirou de Jó todos os bens que ele tinha.
E se tem uma coisa que nós buscamos, também precisamos, é de saúde. Eu sei que tem muita gente em casa sem saúde e tem sofrido por isso. O inimigo tira de Jó a saúde. Jó fica sem família, sem dinheiro e sem saúde. E coloca uma grave doença sobre ele. Deus permite isso, porque não sabemos até então. Mas o fato é que o que aconteceu com Jó começou a gerar várias perguntas. Muitos perguntando por quê? Se ele é um homem fiel. A esposa perguntando por que Deus fez isso conosco? Como muitas vezes fazemos essa pergunta para Deus, Senhor, por quê? Mas Jó, em momento nenhum, nos vários versos da Bíblia, ele pergunta, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Ele faz uma pergunta diferente. Se a gente ler o livro de Jó, nós encontramos uma outra pergunta. E a pergunta de Jó é, Senhor, não por que aconteceu isso comigo, mas por que eu não morro? A pergunta de Jó é diferente. Por que aconteceu isso comigo? Não. Por que eu não morro? Tente imaginar a circunstância. O inimigo coloca uma grave doença sobre Jó. Será que seria apenas uma coceirinha que ele colocaria? Não, ele colocou uma doença grave para ele sofrer. E de repente Jó percebe que está à beira da morte e não morre. Ele percebe que está prestes a morrer e não morre, porque Deus disse para Satanás, toque nele, mas não tire a vida. E a pergunta que Jó faz para Deus, Senhor, eu prefiro morrer, por que eu não morro? Você já viu alguém no leito do hospital? Aquela pessoa com uma doença terminal, quem sabe um câncer, ou uma outra doença, e de repente você olha para a pessoa e diz assim, olha, essa pessoa não vai passar de hoje. Já viu alguém assim? Eu já vi. E de repente a pessoa sobrevive, vive mais um dia, e de repente você vai visitar essa pessoa, você fala assim, não, ela passou de ontem para hoje, mas de hoje para amanhã ela não passa. E ela continua vivendo, e de repente você olha para a pessoa e pensa assim, olha, seria melhor ela descansar do que sofrer. Seria melhor que Deus preservasse ela desse sofrimento. Jó perguntava para Deus, Senhor, por que eu não morro? É melhor eu morrer do que viver assim. Jó não tinha respostas, mas só no final da vida dele, no final da história e do relato é que nós encontramos algo que nos traz uma grande lição. E eu quero ler mais um verso da história de Jó para você, que é o último capítulo. Nós vemos o primeiro capítulo. Jó era fiel a Deus, sofreu por ser fiel. E no último capítulo, no verso 5 do capítulo 42 de Jó, diz assim, eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É somente a experiência com Deus que responde os porquês. Ninguém pode dizer para você o porquê de muitas coisas, mas quando nós entramos em contato com Deus, nós entendemos alguns porquês. Era ano de 2005, eu era estudante de teologia e fui fazer um estágio com alguns amigos numa igreja, na igreja central de Curitiba, Igreja Adventista Central de Curitiba. Não era a atual igreja, uma bela igreja, mas já era uma bonita igreja. Nós chegamos no mês de setembro, iríamos passar 3 meses nessa igreja e começamos a estudar a Bíblia com algumas pessoas. Nós visitávamos essas pessoas e o objetivo era visitar pessoas de classe alta. Porque normalmente, você vai perceber isso, o evangelho ele é levado a pessoas de classes baixas, mas todos precisamos. E então fizeram um plano diferente, olha, vocês vêm aqui, vocês alunos, vocês vão estudar com pessoas de classes altas. Então nós visitamos alguns prédios da cidade, alguns condomínios, e os endereços iam chegando. No meio de um endereço, chegou para mim um endereço que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre aquele bairro, nunca tinha visitado, perguntei para os meus colegas, ninguém conhecia aquele bairro, e eu perguntei então para um irmão da igreja, que morava na cidade, se ele conhecia aquele bairro. E ele disse assim, eu conheço, mas olha, será que vale a pena você ir lá? Porque vocês estão trabalhando com pessoas de classe alta, e esse é o endereço de uma das poucas favelas aqui de Curitiba. Eu falei, poxa, eu vou, me dá, Deus tem um plano.
Cheguei naquela favela, depois de sair de uma grande casa, de um belo condomínio, me dirigi àquela favela, a primeira vez que eu havia entrado dentro de uma favela, ainda estudando. Fui até a casa da Patrícia, estudar a Bíblia com ela, e até chegar à casa da Patrícia, eu passei numa vielinha ao lado de um casebre. Era apenas um cômodo. Passei numa semana, vi um senhor deitado naquele cômodo. Passei na segunda semana, ele estava deitado naquele cômodo novamente. Na terceira semana, ele também estava. Na quarta semana que eu fui estudar a Bíblia dentro daquela favela, eu resolvi entrar naquela casa. Sentei ao lado da cama, era apenas uma cama, um cômodo com uma televisão e uma cadeira. Eu sentei na beira da cama e comecei a conversar com aquele senhor. E ele começou a contar a história dele para mim. E ele começou com uma pergunta: por quê? Por que aconteceu isso comigo? Ele disse assim: eu tinha 18 anos, o senhor Antônio era o nome dele, me lembro até hoje. Tinha 18 anos, me casei, era bem de vida, analfabeto, mas tinha recursos. Minha esposa me abandonou, se esqueceu de mim. Eu perdi tudo. Ao perder a esposa, eu não tinha motivação para nada, perdi tudo que eu tinha. E sabe o que sobrou para mim? Com 18 anos, eu fui catar papelão na rua. E numa noite fatídica, triste, eu empurrando o carrinho de papelão, eu vejo entre os papelões um facho de luz, eu empurrando, e eu vejo um facho de luz, de repente eu acordo no hospital, 3 dias depois. O que tinha acontecido comigo, ele dizendo? Um caminhão bateu no papelão, no carrinho de papelão. E ele diz assim que ele olha para as pernas dele e estava sem as 2 pernas, tinha sido amputada. E eu encontrei com aquele senhor numa favela, sozinho, com mais de 80 anos, sem dinheiro, sem ninguém, sem as 2 pernas. E perguntando para mim, por quê? Eu não tinha resposta. Eu podia dizer para ele: olha, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem sonhos. Sinceramente, eu estaria mentindo para ele. E você sabe disso. Numa cidade linda e bonita como Curitiba, numa favela, qual é a perspectiva que aquele homem tinha para a vida? O que uma sociedade daria de valor para aquele homem? Ele basicamente surdo, com mais de 80 anos, e eu não sabia o que dizer. Eu visitei aquele homem mais 2, 3 vezes. E comecei a falar com ele acerca de Deus, só isso. E pedi que ele orasse e buscasse a Deus. Eu não tinha muito o que dizer. Eu não tinha uma resposta. E ao final, na última visita que eu fiz a ele, ele me deu uma resposta. E ele disse assim: pastor, eu era estudante, mas ele já me chamava de pastor, e disse: pastor, hoje eu sei por quê. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim em meio a tantos endereços importantes, em meio a tanta gente importante. Deus colocou um endereço de uma favela para você vir aqui, para você me encontrar e para você me dizer que Ele não se esqueceu de mim. Aquilo me marcou muito. Alguns porquês nós não entendemos. Mas quando nós temos um íntimo relacionamento com Deus, Deus tranquiliza o nosso coração, como tranquilizou o coração do Antônio, como tranquilizou o coração de Jó. E ao final da história deles, eles entenderam que Deus estava no controle de tudo. Muitas vezes você vai perguntar para Deus: por que, Senhor? Por que aconteceu isso? Por que eu tive que passar sendo fiel a Ti? A Bíblia diz assim que Jó era íntegro, fiel, e ele sofreu. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje em que muitas vezes a pregação tem sido equivocada, e o ensino para os filhos, para os membros, para as ovelhas tem sido equivocado. As pessoas estão sendo preparadas para vencer. Os filhos estão sendo preparados para vencer. Você vai ser vitorioso, filho, você vai conquistar, mas a vida nem sempre é assim. Será que os filhos estão sendo preparados para perder? Será que você, como cristão, está sendo preparado ou preparada para saber que às vezes nesse mundo você vai perder?
que às vezes você vai ter que ouvir um não de Deus, que às vezes você vai ter alguns porquês e muitas vezes não respondidos. Chegará um momento em que esses porquês serão respondidos para a honra e glória de Deus. Mais uma vez eu vou citar uma mulher usada por Deus, Ellen White. Ela diz o seguinte, coloque isso no seu coração. Ela diz assim que chegará um momento na história do mundo em que Jesus, quando Ele vier nas nuvens dos céus, toda boca dirá, louvado seja Deus, hoje eu sei porque eu tive que sofrer, hoje eu sei, foi para ver a glória de Deus, e nós entenderemos alguns porquês da vida, e nós entenderemos porque muitas vezes Deus permitiu algumas coisas, foi para nos provar, para nos moldar, para trabalhar no nosso caráter e nos salvar. E quando nós vermos a glória de Deus, nós diremos, Deus é justo. Hoje eu sei. Eu não sabia, mas hoje eu sei. As pessoas que estarão no céu com Cristo Jesus, não serão somente aquelas pessoas que podem fazer uma lista das bênçãos que Deus dá. Olha, Deus me deu família, me deu dinheiro, me deu carro, me deu isso. Muitas vezes Deus abençoa assim. Mas as pessoas que estarão no céu com Jesus são aquelas que também olharão para a sua vida e dirão, infelizmente eu só tive sofrimento, mas ainda assim eu vou permanecer firme ao lado de Deus. São essas pessoas que estarão no céu. Se alguns porquês estão ainda batendo ao seu coração, chegará um momento em que Deus vai responder todos os porquês. Quando Ele vier. Enquanto isso, faça como Jó. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Confie que Ele está conduzindo tudo. Nós estamos encerrando essa mensagem. Ao terminar esse programa, converse com Deus. Alguns porquês ainda estão no seu coração. Alguns questionamentos. E eu quero que você coloque no seu coração o seguinte pensamento. Deus um dia responderá. Mas enquanto isso, seja firme, permaneça firme ao lado dele. Continue confiando de que um dia não haverá mais dor, mais lágrimas, mais separação, mais morte e mais porquês. Que Deus te abençoe. Nesse momento, vamos colocar nossa vida nas mãos dele. Vamos orar. Vamos falar com Deus em oração. Grandioso Deus, bondoso Pai, louvado seja o Teu santo nome, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Alguns porquês dessa vida nunca serão respondidos, mas nós queremos continuar firmes ao Teu lado como Jó foi, íntegro, temente a Deus. No último dia da história, ele entendeu que ele Te conheceu face a face no sofrimento. Se estivermos sofrendo hoje, nos ajude a permanecermos firmes até o último dia da nossa história nessa terra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.